Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem para o seu coração, que se encontra lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 6, onde Daniel ele é lançado na cova dos leões. Lá, do versículo 1 em diante, vai estar dizendo o seguinte: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui, nesta passagem, é que Dário ele constituiu sobre o reino presidentes e, acima desses presidentes, príncipes. Nós vemos aqui que este rei, Dário, ele constituiu sobre o reino estes presidentes e estes príncipes para que ele não sofresse dano. Ou seja, ele não podia colocar ali alguém que não fosse confiável, alguém que fosse traí-lo, alguém que não tivesse entendimento do que estava fazendo. E nós vemos que Daniel ele se distinguiu. Primeiro ponto, Daniel ele foi colocado dentre os príncipes. Ele era um dentre os príncipes. Segundo, ele se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Terceiro, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Como se não bastasse, meus irmãos, ele está ali naquela posição tão alta, naquela posição tão excelente. Ele se distinguiu dentre os amigos, companheiros dele, e o rei ainda pensava constituir ele num cargo provavelmente aqui acima do que ele já estava. E nós vemos aqui no versículo 4 o porquê que Daniel estava numa posição tão alta, porque ele estava sendo tão exaltado pelo rei, e porque ele se distinguia dentre os outros, porque ele era diferente, porque ele tinha um espírito excelente. Porque aqui no versículo 4 vai dizer que Daniel ele era fiel. Fiel, meus irmãos. Tem um versículo que diz que Deus é aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então, meus irmãos, Daniel ele era fiel. Se você permanecer fiel, Deus vai te colocar sobre o muito. Daniel ele se destacou. Se você permanecer fiel, Deus vai te destacar também. Mas vai ter uma questão. Daniel, ele começou a ser ali perseguido, começaram a ali procurar ali ocasião contra ele, naquilo que dizia respeito ao reino. Ou seja, o seu chamado, ele vai começar a incomodar. O seu chamado, seja de pregar, seja de louvar, alguém vai se incomodar com esse chamado. O inimigo, ele vai se incomodar. E então pessoas vão começar a perseguir, a procurar te destruir, procurar te caluniar, procurar realmente ocasião contra você, para realmente ter naquilo que te atacar, naquilo que te acusar. E eles não achavam, ou seja, Daniel estava ali e eles procuravam ali dentro dos assuntos do reino, ou seja, alguma coisa que Daniel fizesse errado. Eles ficavam ali observando. Na hora que Daniel fizesse algo errado, para eles apontar, para eles falar: tá vendo? Não é tão bom assim, não devia estar ali. Então, meus irmãos, isso vai acontecer conosco também. Se a gente permanecer fiel, Deus vai nos destacar, Deus vai nos honrar, nós vamos começar a incomodar o inimigo através do nosso chamado, através daquilo que nós estivermos fazendo, e eles vão começar a procurar ocasião contra nós, para nos derrubar, para nos destruir, para realmente nos apontar. Só que Daniel não se achava nele culpa alguma, porque ele era fiel. Então, aqui tem um ciclo, aqui tem algo que ele se inicia e termina neste mesmo lugar. Daniel ele foi destacado porque ele era fiel.
Procuraram ocasião contra Daniel, porque ele era fiel. Mas não se achava nele nenhum vício nem culpa. Aqui mais acima vai dizer, não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel. Ou seja, a fidelidade vai estar sempre, em todos os patamares. Você vai ser destacado porque você é fiel, você vai ser perseguido porque você é fiel, e eles não vão conseguir te derrubar porque você é fiel. Então, se você permanecer fiel, você vai crescer, Deus vai te honrar, e ao mesmo tempo ninguém vai conseguir te destruir. E então, no versículo 5 vai dizer, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que se nas coisas simples, se nas coisas, podemos dizer, do mundo, se nas coisas do dia a dia, cotidiano, eles não acharem em nós algo para nos culpar, para nos acusar, não acharem em nós algo para realmente nos apontar, eles vão começar a procurar onde? Na lei de Deus. Nós que somos cristãos, muitas das vezes nós vamos ser perseguidos e atacados por nós sermos cristãos. Nós muitas das vezes vamos ser atacados não porque a gente fez algo errado no serviço. Às vezes a gente está lá trabalhando e a gente faz tudo certinho. A gente ali é realmente ali orgulho, né, na empresa, é ali realmente elogiado pelo chefe. Mas as coisas vão começar a dar errado. Muitas das vezes porque fez algo errado lá, não. Porque a gente ali errou em alguma coisa, não. Porque a gente é cristão. Porque a gente serve a Deus. Então eles vão começar a procurar não em nós como seres humanos, mas em nós, a nossa fé, naquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, a gente vai estar lá na igreja e muitas vezes pessoas que conhecem o nosso passado, sabem onde a gente veio, de onde Deus nos tirou, eles vão começar a apontar. Olha lá, ó, aquela pessoa fazia isso, isso e aquilo e está lá hoje pagando de crente. Aquela pessoa matou, roubou, aquela pessoa fez coisas horríveis, estava no mundo e agora está ali pagando de crente. Aquela pessoa realmente ela fez coisas que para o mundo realmente ali você devia ser desprezado, você devia realmente não... ninguém deveria te dar crédito e você está ali na igreja. Eles vão te atacar muitas das vezes nisso. Muitas das vezes vão te atacar como? Às vezes você chega na igreja lá na bênção, lá realmente cheio da graça, e aí realmente vai vir o inimigo já para realmente tentar te tirar da paz, vai vir ali tentando fazer você se irar, vai vir ali tentando realmente te perturbar para você perder a cabeça. E ali, se você pisar na bola, se você realmente ceder, se você realmente acabar agindo sem pensar, você ali pode porventura acabar agindo de forma errada, e aí eles vão acabar dizendo, ah lá, ó, acabou de chegar na igreja e já tá desse jeito. Ah lá, ó, veio da igreja agora e já tá com o espírito no corpo. Ah lá, ó, foi pra igreja essa semana, foi pra igreja ontem e hoje já tá assim. Então sempre, irmãos, vão procurar ocasião contra nós, para nos atacar, para nos denegrir, para realmente nos acusar. Mas qual é o ponto-chave aqui? O que a gente deve fazer? Como já está escrito no versículo 4, irmãos, é a chave aqui de tudo. De toda essa mensagem, de toda essa palavra. A chave é porque ele era fiel. Então, Daniel, ele era fiel antes e ele permaneceu fiel depois. Então, não adianta ser fiel antes se você não permanecer fiel depois também. Então, o segredo de Daniel, irmãos, o segredo de Daniel é que ele era fiel. Ele não era só fiel antes de se tornar ali um príncipe acima dos presidentes. Ele não era só fiel antes de começar a ser atacado, de começar realmente a ser perseguido. Ele era fiel antes, mas permaneceu, continuou fiel até o fim. Então, essa é a mensagem, meus irmãos. Seja fiel hoje, permaneça fiel amanhã, independente do que aconteça, independente se tudo der certo ou se tudo der errado, independente se você vai ser destacado no meio dos outros ou se realmente vão te perseguir. Então, meus irmãos, vão nos atacar sim, vão nos perseguir. A gente vai pensar, mas o que eu fiz de errado? Não é porque o que você fez de errado, é o que você está fazendo de certo. Não é o que você errou, é o que você está fazendo certo. É que você é cristão, você serve a Deus. Eles vão te perseguir. Eles vão, meus irmãos, realmente fazer de tudo para te derrubar. Mas como Daniel, permaneça fiel. Amém? Eu deixo contigo essa palavra, essa mensagem para o teu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.